pensamentos e palavras que não edificam. Por favor, Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra nessa noite a percebermos o Teu recado ao nosso coração. Nós sabemos que um homem comum não pode entender a Tua palavra, mas, ó Deus, ao mesmo tempo, sabemos do Teu Espírito Santo que habita em nós, é aquele que nos ensina todas as coisas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, por favor, ensina-nos a Tua palavra nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler 2 textos da palavra do Senhor. Vocês podem ficar assentados. Esses textos são demais conhecidos. Um deles é Romanos capítulo 3, versos 23 e 26. Esse, se não me engano, é o maior parágrafo da Bíblia. É um texto longo, só com a pontuação no final, naturalmente. Depois eu quero ler Hebreus 12 e 14, também muito conhecidos de todos. Vamos então da primeira parte. Porque todos pecaram. Eu estou lendo Romanos 3, 23 e 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora Hebreus 12 e 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É sempre para o meu coração um motivo de alegria saber que o Senhor me trata como filho. Os pais que amam seus filhos cuidam deles e lhes mostram os perigos que a vida oferece, puxa a sua orelha quando precisa e também o encoraja quando é preciso fazê-lo também. É assim que um pai trata os seus filhos. E é interessante que o texto de Hebreus nos diz que nenhum de nós será salvo se santificação não for parte de nossa vida. Interessante que todos nós cremos na salvação pela fé. Sei que essa igreja crê assim. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a promessa do Senhor. Então, se cremos, não é por nosso merecimento, mas ainda assim a Bíblia diz: vocês precisam seguir a paz com todos, e a paz faz parte dessa vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá a Deus. Aí você diz: pastor, mas é pela santificação ou pela graça que nós somos salvos? Não, somos salvos pela graça, mas quem está na graça é santificado por Deus. Mas e quem não é santificado? Não está na graça ainda, senão seria. Então a santificação é um resultado da abundante de graça já no coração de uma pessoa. É por isso que alguém pode lutar para ser bom e jamais conseguirá. Ele só poderá ser bom ou melhor quando o Senhor entrar no seu coração e fizer a diferença. É interessante, eu quero citar bem rapidamente vários versículos aqui, porque sem dúvida alguma a santificação tem um pouco a ver com, no nosso tempo, até mesmo com a chacota. Entendam, por favor. Se, por exemplo, no seu trabalho alguém lhe chama de santinho, ele não está lhe fazendo bem, ele está gozando da sua cara, não é verdade? Se na escola alguém diz: aquele fulano lá é o santo, ele é o santo, pode crer que ele está zombando de você, ele não está elogiando. Mas eu quero mostrar para vocês que quando Paulo se dirige aos crentes, várias e várias vezes, ele os chama de santo e não está gozando da cara deles. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Paulo escreveu 13 cartas, não é? Mas pelo menos 6 delas, metade pelo menos, ele já começa chamando as pessoas a quem ele dirige, as igrejas a quem ele dirige as suas cartas, ele começa chamando de santo.
Olha o que diz Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Depois, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, verso 2, bem no comecinho, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Escreve segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. E diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que estavam juntos aí. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a carne. Escreve aos Efésios, também capítulo 1, verso 1, e diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E escrevendo também aos Filipenses, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, e assim por diante. Escrevendo, finalmente, aos Colossenses, também capítulo 1, verso 2, diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai. Eu vejo que também Pedro fez essa inserção, não é? Quando ele enfatiza a razão de um crente ser santo, e ele escreve sua primeira carta, capítulo 1, verso 15, mas esse texto é lindo, de minha preferência, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso modo de vida. Escrevi uma canção e nunca gravei com esse texto, mas vou gravar qualquer hora dessa. É linda, 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 porque o texto é lindo, não é verdade? Sereis santos porque eu sou santo. É o que o Senhor nos diz através da boca de Pedro, aquele mesmo que eu falei ainda há pouco. Por isso que gosto muito do que ele escreve também. Mas eu vou além, lembrando do que Paulo já disse, lembrando do que Pedro disse, eu também penso junto com eles, quando avalio esse texto de Hebreus, que acabamos de ler, e eu vejo um resultado horrível, não é? Para crentes que não têm uma vida santa. Nós estamos em casa, não é? Eu posso tratar disso, especialmente porque estou aqui. Então, quando a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, então acredito que talvez bata na nossa vida um calafrio. Porque quando nós pensamos, já confessei ao Senhor como meu Salvador, mas a minha vida não tem sido aquilo que Deus quer que seja. Então vem um calafrio no meu coração, porque a mesma Bíblia que diz que eu serei santo, porque confessei, ela diz, se eu não santifico a minha vida, tem alguma coisa errada e eu não vou ver a Deus. É algo a pensar, não é? É algo a pensar. Então eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o Evangelho, por isso que vi um texto bem do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? Sem o Evangelho, nada acontece. Então o Evangelho, ele está dentro de todas as áreas da nossa vida. Aliás, tem uma mensagem que eu gosto muito de pregar, que fala o Evangelho e o louvor e a adoração. Tudo está ali preso ao Evangelho, não é? Os resultados do Evangelho na vida de um crente, eles são irrefutáveis. Eles são às vezes visíveis e às vezes invisíveis, não é? Há coisas que Deus faz na alma do crente que está na alma, fez na alma dele. As outras pessoas não conseguem ver, é algo que é interno, não é? Eu uma vez queria ter, eu tinha uma mania de sitiante, mas não tinha o terreno grande. Então eu queria plantar umas laranjeiras, tinha que plantar pelo menos umas 3 laranjeiras, já estava bom, eu já ia me sentir sitiante, não é? Então eu perguntei a alguém, onde é que eu posso comprar muda de laranja e tal, muda de laranjeira? Aí ele disse, vai lá no japonês da feira, o japonês tem umas mudas, e eu lá fui. Cheguei lá, eu disse, japonês, me disseram que era aqui que o senhor tinha mudas de laranja boa, laranja doce. Ele disse, japonês tem, eu vou buscar. Foi lá e trouxe. Só que quando ele botou na minha frente, eu pensei que aquela encomenda era do outro, não a minha. E ele disse, pronto, aqui está a sua laranjeira boa. E eu olhei e disse, o japonês está enganado, essa não é a minha laranjeira boa, esse é um toco.
só um toco com um broto só, esse é horrível. Não é, eu quero uma laranjeira, uma coisa bonita, cheia de folhas, né? E não uma coisa. Ele disse, não, essa ser laranja boa, esse pode comprar em confiança e levar. E daqui a tanto tempo, eu já não me lembro mais, você vai chupar laranja doce dessa laranjeira. E eu confesso, irmãos, que eu tremi na base e levei aquele trem para casa. Aquele negócio esquisito, só um toco assim. Mas antes de levar, ele disse, o senhor não sabe, o senhor está preocupado, essa é a laranjeira enxertada. Eu disse, enxertada? E o que é isso? Ele disse, o senhor está vendo esse toco aqui? Esse toco é um pé de limão, bem azedo. Ele disse, não quero limão. Eu disse, calma, espera. Esse broto que sai aqui, só esse broto é laranjeira, é laranja boa. Só esse broto vai crescer e quando ele der laranja, vai ser laranja boa. Nunca mais dá limão. Eu disse, que bênção, né? Levei para casa e chegou a hora que eu chupei laranja doce daquele pé. É estranho quando nós, crentes, não produzimos frutos de arrependimento. É estranho. Qualquer pessoa lá fora, ela vai ver essa diferença. Às vezes fica difícil de testemunhar no trabalho, porque as pessoas estão vendo o outro lado, né? E às vezes nós pensamos que nos acovardamos. Não é que nos acovardamos, é que a vontade não vem mesmo, nem pode vir, não é? Por causa de coisas assim. Lá está, naquela igreja que eu estou pregando e cantando, a igreja bem grande, lá está uma jovem andando daqui para lá, de lá para cá, e pipipi, pororó, e fala com um e fala com o outro, e brinca com um e brinca com o outro, e eu daqui está me perturbando, porque eu tenho dificuldade de pregar quando as pessoas estão desatentas ou brincando, ou coisa assim. Então, o culto passou todinho, e eu fui muito perturbado, e eu tinha que não olhar, evitar olhar para aquela moça. Quando chegou no fim, estava à porta cumprimentando as pessoas, até que ela passou. Quando ela passou, ela disse, parabéns, pastor, por sua mensagem. Eu disse, minha filha, me responda uma coisa, você é crente? E ela disse, sou, pastor, sou crente. E eu disse, me desculpe, mas não parece. E a lágrima desceu do seu rosto, dos seus olhos. E é claro que eu fiquei muito triste por isso. Eu preferia não ter dito, mas alguém tinha que dizer para ela. Alguém que ama de verdade diria para ela aquilo que ela precisaria saber. Tenho certeza que ela jamais esqueceria disso. E talvez fosse o que Deus estava querendo mostrar para que ela mudasse a sua atitude, né, diante do Senhor. Deus faz assim conosco. Há vários resultados irrefutáveis do Evangelho. Eu queria enumerar alguns deles para vocês. Por favor, deem sua atenção. O primeiro resultado irrefutável do Evangelho é que ele destrói a morte. E talvez você já saiba muito sobre isso, mas talvez alguns de vocês ainda não. Então eu quero lhe dizer que o pecado que nós experimentamos desde o começo em Adão, e talvez você pense como eu pensava também antes, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Eu não posso ser culpado pela culpa de Adão. A nossa culpa veio genericamente, nossa culpa veio através da raça humana pecadora por causa do pecado dele. Mas ainda assim, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte espiritual, não é? Pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, mas continua dizendo, porque todos pecaram. Então não é o fato de que só Adão que tenha pecado, eu também peco todo dia. Se eu bobear, eu tenho que estar direto pedindo, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Então o pecado, ele traz a morte, né? E quando a gente pensa a respeito dessa condenação, e a gente lê João 11:25, que diz, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus falando, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma esperança para quem? Para quem está morto por causa do pecado. É por isso que o Evangelho é pregado. Paulo argumenta a respeito disso, quando ele, falando a Timóteo, ele diz,
o que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Como um avião e vou para algum lugar pregar, mesmo que eu já tenha orado na minha casa, por isso eu ainda também venho orando no avião em todo tempo, e a minha oração é exatamente essa: Senhor, fale o coração daqueles que o Senhor quer trazer à sua presença. Então, é por isso que eu não faço apelo nas mensagens. Eu não faço apelo para que a pessoa levante a sua mão, se manifeste, venha na frente, porque eu já pedi que Deus faça isso no coração dele. E se Deus faz, ninguém desfaz. E quando Deus faz, faz para valer. Uma pessoa pode levantar a mão 30 vezes entregando a sua vida a Jesus, mas enquanto Jesus não converter o coração dela, não vai adiantar nada. Ela entra hoje e sai amanhã, né? Porque a morte, enquanto não vier a vida outra vez. Lembra do boneco Adão? Era um boneco feito de barro, mas diz a Bíblia que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e então ele passou a ser alma vivente. Nós somos almas viventes. Por isso que quando o Senhor trata conosco, Ele sempre trata conosco como almas. A alma que pecar, essa morrerá. Não está falando mais do boneco. A alma que pecar, essa também morrerá. Então, quando a gente sabe que ao pregar o Evangelho está falando de que pessoas podem ser tiradas da morte resultante do seu pecado, mas podem ser tiradas pelo amor de Deus, isso é uma mensagem maravilhosa, e é a mensagem do Evangelho. O segundo resultado irrefutável do Evangelho é que o Evangelho gera uma nova vida, porque alguém é ressurreto, alguém foi livre da morte, mas há uma nova vida para ele viver. A Bíblia diz que o pecado está no nosso coração, e se a gente olhar até aquilo que o salmista diz, quando revela que em pecado me concedeu minha mãe, e quando eu olho para Chloe, minha netinha com alguns dias, como eu posso pensar que Chloe já é pecadora? Mas é por isso que ela um dia precisará ouvir também o Evangelho para ser salva. É por isso que a Bíblia diz: cria a criança no caminho que ela deve andar, e assim ela jamais se desviará dele. É por causa disso. Há uma doença chamada pecado que está no coração da pessoa, e está lá. Eu tenho 5 netos. Eram 5 filhos também. Eles eram tão pequenininhos e tão novinhos que às vezes, naquilo que eles faziam, nos surpreendiam, e a gente tinha que perguntar: quem ensinou isso para essa criança? Porque já estava no seu coração. Então, a gente sabe a respeito de que quando o Senhor entra no nosso coração, a gente é gerado de novo. Mais uma vez eu volto a Pedro, eu gosto demais. Aí ele escreve a primeira parte, eu também escrevi uma música que ainda não gravei sobre esse texto, quando fala em 1 Pedro 1,23, depois você pode ler, e diz: sendo de novo gerados, oh coisa linda, sendo de novo gerados, que paciência de Deus, já tinha feito o boneco, já soprou o fôlego de vida, esse boneco foi irresponsável, pecou, se separou, morreu por causa do seu pecado, mas aí o Senhor vem com sua paciência e nos gera de novo, sendo de novo gerados, não de corrupção, não em pecado me concedeu minha mãe, não, essa segunda geração agora, não de corrupção, mas pelo poder da imortal palavra do Senhor, deixando toda a malícia. Provemos do leite racional, pois somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você vê que coisa linda que acontece? Então, sempre o Evangelho nos pergunta, e perguntas ficam no nosso coração. Essas perguntas vêm de Deus. Será que eu já fui gerado de novo? Será que eu estou morto ainda? Será que eu já experimentei essa nova vida de Cristo? Será? São esses serais que incomodam a alma de quem o Senhor quer tratar.
e nós precisamos estar atentos a eles. Terceiro resultado irrefutável do Evangelho é que ele chancela o homem com o Espírito Santo. Que coisa linda! Eu estava numa feira de gado, e ali aqueles homens pegaram uma reis bonita e deitaram aquela reis, amarraram seus pés, e ela tinha a pelagem branca, e vem um homem de lá com aquele ferro em brasa e chegou e saiu aquele cheiro, aquela fumaça, e eu disse: como, que covardia fazer isso com o bicho? Por que estão fazendo isso? Ele diz: nós estamos marcando. Nós estamos marcando. Esse gado poderá, em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer feira, em qualquer lugar, se alguém roubar qualquer lugar, vão saber quem é o dono dele. É exatamente assim que o Senhor fez comigo e com vocês também. Ele nos deu o seu Espírito Santo e nós estamos marcados. É por isso que você lê a sua Bíblia e você compreende o caminho. Antes não compreendia, não é verdade? Eu cheguei para o meu pastor uma vez, depois que o Senhor converteu o meu coração, e disse: pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Eu já tinha lido esse salmo tantas vezes, nunca tinha entendido o que ele dizia ao meu coração, e agora eu estou entendendo, pastor, eu estou entendendo. E ele viu a minha alegria, ele disse: eu sei, está explicado na Bíblia. A Bíblia diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas quando o Espírito é dado, então lhe é revelado, é uma luz que acende no seu coração e na sua vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, é impressionante pensar como Deus usou a vida de Paulo e de outros, mas especialmente a vida de Paulo, para formar toda essa teologia do Novo Testamento que nós temos. Eu fico pensando assim: será que Paulo, quando estava escrevendo aquelas cartas para uma igreja, ele sabia que estaria escrevendo para o mundo inteiro? Que interessante, não é verdade? O mundo inteiro. Ele estava escrevendo para a igreja de Filipos, e a gente lê aqui e é aquilo que tem para nós. Por isso que quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 13, ele diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, marcados. Há uma marca na nossa vida. É por isso que ele diz: o inimigo jamais poderá tirá-lo das minhas mãos. Você é propriedade minha. Não existe essa possibilidade. Não existe. Ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém. De forma, é claro, que precisa ser selado. Senão o inimigo vem e ainda zomba. Quarto resultado irrefutável do Evangelho é que o Evangelho converte o homem de suas práticas vãs. Tudo que eu falei até agora são resultados invisíveis, acontecem na alma de uma pessoa. Mas agora esses resultados são visíveis, e a minha orelha fica em pé quando ouço sobre essas coisas. Eu tenho que pensar nas práticas vãs, que são coisas grandes, são coisas pequenas. Dr. Shedd, sobre o qual falamos hoje com muito carinho e amor. O Dr. Shedd escreveu um livro, saiu agora, eu ainda não tenho esse livro, mas se não me engano é Pecados e Pecadões, ou Pecados e Pecadões, não é? O título é esse. E às vezes a gente filtra essa questão, porque sem dúvida alguma, se eu abandonar a minha mulher, esse não vai ser um pecadinho, isso vai ser um pecadaço, né? E se eu de repente assaltar um banco e a polícia me pegar, é horrível, isso todo mundo vai sair no jornal, isso não. Mas de repente eu pegar uma coisa que estava perdida ali, não estava perdido, e o pessoal diz que achado não é roubado. Eu digo: isso não está na Bíblia, mas as pessoas dizem, então não tem problema, eu pego ela para minha casa e eu uso, não tem problema não. E alguém perguntar para você: escuta, o que é isso? Isso é seu? Ele vai dizer: é mesmo. Por quê? Não, porque estava ali, eu achei, então não é seu, é de quem perdeu, não é? São coisas assim, são pequenas, são pequeninas, não é? É o fato de repente alguém ser um comerciante e não pagar os seus impostos, não fazer, são coisas que as pessoas não vão ver, não são coisas de uma delação premiada.
Não são coisas grandes assim. São pequenininhos. É não dar descarga no banheiro social da rodoviária ou lá da repartição pública ou do aeroporto. É jogar o papel e ele cai fora do lixo e você deixa ele lá fora. Não. Treine basquete. Vai lá, pega ele e põe dentro da bacia. Aí você diz, mas pastor, isso é pecado? Claro que é. Claro que é. Mas é tão pequeno. Não nos incomoda, pastor. E talvez eu pense, e é por isso que talvez grande parte da igreja não esteja fazendo diferença como deveria fazer, porque não julga que essas coisas façam diferença, mas fazem. Meus irmãos, quando a gente viaja para outros países, eu sei que vocês já fizeram isso, muitas vezes até por questão de história, você vê muitas diferenças em coisas pequeninas, que encantam os nossos olhos, e são frutos do Evangelho, pode escrever, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em outros lugares, é assim, frutos ainda do Evangelho. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais mineiro do que em Minas Gerais, não é? Vocês têm parentes lá, com toda certeza, mesmo que aqui estejam. Mas em alguns lugares onde eu fui, vocês já sabem disso, vou lembrar só. Alguns lugares que eu fui, eu não vejo ninguém, está só aquele campo, não tem ninguém ali. E eu vejo ali uma barraquinha com as frutas e tudo direitinho, e uma vasilha para você botar o dinheiro. Então, você pega a fruta e põe o dinheiro ali e vai embora. Eu digo, meu Deus do céu, vai fazer isso no Rio de Janeiro? Faz isso em BH para você ver o que acontece. Eles levam até a madeira da barraca. Mas você diz, mas essas coisas por que funcionam? Ainda são resquícios do Evangelho, mesmo que esteja sendo deixado de lado, ainda são frutos do Evangelho, porque essas pequeninas coisas fazem diferença. Às vezes as pessoas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente ministerial, em qualquer lugar que eles estejam, eles estão vendo as pequeninas coisas. Eles sabem que se procurar coisas grandes, não vão achar. Você não vai achar na vida de um homem de Deus coisas pecadões, não vai achar, mas pecadinhos precisam do nosso cuidado, não é? Então é preciso olhar para isso. Quinto resultado irrefutável do Evangelho é que o Evangelho conduz o homem a um modo digno de viver. Parece até que é a mesma coisa, mas tem uma diferença. Eu fico impressionado com as comparações que a Bíblia faz a respeito de crentes, de santos, de santificados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos para com Deus como um bom perfume de Cristo. Eu, às vezes, a minha esposa precisa estar pegando o meu pé, e ela pega mesmo. Mulherzinha boa. Por quê? Porque ela, às vezes, manda mensagem para mim, colocou perfume, desamassou a camisa, ela fica pegando no pé. Não sei a sua mulher como é que é, mas a minha marca em cima, a marca assim mesmo. É uma benção. E ela faz cheque. Quando a gente vai saindo de casa, enquanto estamos saindo, ela disse, o laptop, ela vai fazendo cheque, igual o piloto de avião, vai fazendo cheque. Pendrive, trouxe isso, trouxe aquilo. Sim, bem, né? Eu estou brincando, mas é bom demais. É interessante que às vezes eu esqueço de botar o perfume, e eu dou sorte, porque quando eu esqueço, eu entro no elevador, aí entra aquela mulher que está indo para o casamento. Por Deus! Quando ela entra, aí eu tinha que descer no próximo andar, não desço, fui direto, onde ela for. Eu vou até lá porque eu quero pegar daquele perfume para ficar um pouquinho em mim. Aí quando eu chego na igreja, abraço as pessoas, e as pessoas não falam, mas elas pensam, nossa, que pastor perfumoso, né? E o Senhor nos trata assim. Essas coisas são tão simples, mas tão fundamentais na nossa vida. Eu, quando era menino, a gente não tinha naquela época, e isso não é saudosismo não, aliás, mas pode até ser, um dia você chega lá, né? Aí a gente não tinha
computador, não tinha videogame, não tinha esse negócio, esses trem tudo aí, iPad, iPod. Aí a gente tinha que inventar os brinquedos. Eu fazia carrinho de rolemã, isso, aquilo, né, tal. Brincava de pique-esconde, esses trem que vocês mais velhos lembram. E eu gostava, às vezes, quando eu vi um pobre caramujo, mas hoje me dá tanta dó, coitado. Mas eu vi aquele caramujinho com aquelas duas anteninhas e carregando aquela mochila. A mochila foi inventada por causa do caramujo. Você sabe disso, procura saber. Então, aí ele vinha com aquelas anteninhas e ele vinha vagarosamente, né? Com a tranquilidade. Aí eu, menino, eu falei, vou me distrair com esse bichinho. E eu pegava e botava um pauzinho na frente dele. Ele subia o obstáculo calmamente, tranquilamente, caía do outro lado, saía rolando e se levantava de novo e continuava o seu caminho. Não me xingava, não me fazia mal. Aí eu achava que era pouco, pegava uma pedra maior, botava, o bichinho custava, subia na pedra, saía do outro lado. E assim eu ia botando obstáculo no obstáculo de um bichinho, conseguia sair vivo, por incrível que pareça. E era legal porque depois, quando o sol batia, eu podia ver um brilho. Você lembra disso? Um brilho em todo lugar que aquele caracol passou. E eu vi as suas dificuldades, todas pelas quais ele passou. E a continuidade do seu trajeto era um rastro que ficou ali. E eu fico pensando como é isso importante na minha vida. Volto a falar do Dr. Shelley. Uma vez, quando alunos, ele nos ensinava sobre dons, né? E os alunos diziam, mas pastor, afinal de contas, como é que a gente pode descobrir qual é o nosso dom? Porque nós precisamos trabalhar e usar os nossos dons. Aí ele disse, mas quem disse para vocês que vocês precisam descobrir qual é o seu dom? Ué, pastor, está escrito na Bíblia, como se Shelley não soubesse disso. Ele disse, mas como? Diga para mim, onde é que está escrito? Leia aí para mim. Aí a gente lia, não, porque buscai com zelo os melhores dons. Está escrito aqui, pastor, nós temos que buscar. Ele disse, leia de novo, leia o texto inteiro. Você vai ver se é isso mesmo que está escrito. A gente tinha que entender que o fato de buscar não era uma ordem. O fato de que Paulo estava dizendo, vocês estão buscando com zelo os melhores dons, os dons mais excelentes, vocês querem fazer aquilo que é bem popular, que chama atenção, vocês buscam com zelo esses melhores dons, mas eu quero dizer para vocês, o melhor dom é o amor. Vocês entenderam onde eu queria chegar aí? Então o Dr. Shelley ensina isso para a gente. E o pessoal então murchou. Ele disse, mas pastor, então ele disse, não se decepcione, não se decepcione. Tem uma outra coisa melhor a fazer. Você quer saber sobre qual é o seu dom? Aí todo mundo, eu quero. Ele disse, então espere. Espera quanto tempo, pastor? Espere quando você ficar velho. Mas como assim? Quando você ficar velho, você está indo nessa direção. Vai embora. Quando você estiver lá com certa idade, você dá uma olhadinha para trás. E talvez você vai ver um rastro que ficou com um brilho aos seus olhos e aos olhos de todas as pessoas que estiveram ao seu redor. Aí você vai ver facilmente qual era o seu dom. Que coisa linda, não é verdade? Eu não preciso me preocupar. Qual é o meu dom. Eu vou simplesmente servir e um rastro vai ficando aí na minha vida. Sexto resultado, não se preocupe, eu só tenho 20. É brincadeira. O Evangelho conduz o homem a um crescimento contínuo. Isso é muito importante. O Evangelho sempre é motivador. O Evangelho sempre nos leva além. O Evangelho sempre nos dá crescimento. Você não vai ficar muito contente se você pega uma árvore e você planta e aquela árvore não cresce. Ela continua aí. E você diz, eu não quis fazer dessa planta aquela plantinha japonesa que propositadamente é feita para ser pequena. Não, essa é para crescer e dar fruto, mas ela não cresce. E você só tem uma conclusão, é que ela está com algum problema. Então, quando o Senhor olha para nós também, Ele diz, vocês têm que crescer. Talvez a tendência, exatamente na nossa idade assim, eu digo na minha idade, seja pensar na aposentadoria. Mas eu posso ficar tranquilo que jamais me aposentarei. Ué, pastor, como não?
Ué, como é que eu vou viver sem pregar o Evangelho? Se a minha vida é pregar o Evangelho, eu não vou me aposentar nunca. Não tem como. Aí você diz assim, mas pastor, e quando é que você vai se aposentar? Eu digo, ué, você acha que eu vou parar de cantar algum dia? Só se perder a garganta, né? Eu vou parar de cantar? Não, não vou, então não tem aposentadoria não, né? Mas quando eu olho para a Bíblia, que ela diz, os velhos também sonharão, então isso significa o seguinte, o Senhor quer mais, o Senhor quer mais, o Senhor quer mais, o Senhor quer mais. Você começou a tocar, você desenvolveu bastante, não acho que já sabe tudo. Continue tocando mais, continue aprendendo mais, continue se desenvolvendo mais. Tá? Você dava aula na escola dominical, por que passou o bastão para outro? Continua. Se esmere, seja melhor, faça melhor. Porque Deus coloca isso na nossa vida. É um crescente, é um crescente, é um crescente, é um crescente. Eu fico pensando, a nossa salvação é uma coisa tão maravilhosa que talvez eu vinha no táxi, no Uber, e daí o camarada disse assim, eu estava indo para o aeroporto, e ele disse assim, rapaz, não subo num trem daquele de jeito nenhum. Eu disse, por que, rapaz? Esse negócio tão legal, você sobe ali, o avião sobe, vai embora, tranquilo, não tem buraco, não tem sinal. É uma benção, não tem tráfego, não tem trânsito. Tem tráfego, mas é outro tipo. Desculpa aí. Mas é uma coisa boa, ele tentando brincar com ele, convencê-lo, ele diz, não entra naquele trem de jeito nenhum, que aquele trem pode cair. Aí eu pensei que era comigo, se cair eu subo. Não tem esse problema. Mas isso talvez ele tenha razão, né? Se cair, ele vai cair mesmo. Se não entregou a vida a Jesus, vai ser uma tragédia total. Mas eu penso que um dia o avião pode cair. Eu viajo todo dia, para todo lado, para baixo, para cima. Passeio na minha casa, literalmente. Mas eu fico pensando, se um dia o avião cair, ele vai cair. Mas eu vou subir. Aí você diz, não, pastor, vai lá, vai ser até enterrado, se puder. Né? Aí que coisa drástica que você está falando, pastor, muda de assunto, né? Então, mas é verdade. Eu sei que a minha alma estará com o Senhor. E isso tira o medo do meu coração. Tira o medo. O amor tira o medo do nosso coração. Eu tinha pavor de andar de ônibus lá dentro e dormir. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Vinha de São Paulo para o Rio. E sabe o que eu fazia? Veja só como é que é. Eu comprava bala, saquinho de bala, e eu comprava aquela primeira cadeira do lado do motor, né? E então eu pegava a bala e ia oferecendo para ele. Aí você pensa, nossa, que pastor gentil. Não é que é gentil, é pastor medroso. Porque eu queria que ele chupasse bala para ele não dormir, porque se ele dormir, o ônibus bate ao morro. Esse era o meu pensamento, era fácil assim, né? Mas ele chegou um dia e falou, rapaz, que história é essa? Eu falando comigo mesmo, né? E eu disse, rapaz, que história é essa? Você foi paraquedista do exército, está com medo de andar de ônibus? E eu mesmo respondia, medo não, eu não tenho medo de nada. Aí ele disse, claro que tenho. Você tem medo, e precisa saber qual é a razão disso. E eu discutindo comigo mesmo. E eu disse, mas então qual é a razão afinal? Se você pode me explicar. Ele disse, sabe qual é a razão? É porque você teme a Deus de Araque. Você crê em Deus só até um ponto. Você precisa ir além. Porque se você diz que na Bíblia está escrito que os seus dias estão escritos e determinados, e Deus sabe a soma deles, e não há nada que você possa fazer ou nem eu, porque você está preocupado. Então, a partir daquela compreensão, nunca mais viajei na primeira cadeira e nunca mais deixei de dormir no ônibus. Quando eu entrava, era entrar e apagar. Aí só chega lá do outro lado. Confiança, né? Porque Deus dá. Vou concluir. E eu vou concluir com o sétimo resultado irrefutável do Evangelho, é que ele nos projeta a esperança. Eu vivo de esperança, vivo de esperança e quero seguir sempre assim. Está na música, porque está na palavra. Ou melhor, está na música porque o Senhor
Eu almejo também estar na glória com o Senhor um dia, como todos os meus irmãos aqui também almejam. Mas, Senhor, enquanto aqui, ajuda-nos a exalar bom perfume. Eu sei que o Evangelho pode ser falado, pode ser cantado, pode ser representado, mas sem santificação ninguém verá Deus. Então, nos ajude, Senhor, por favor, nos ajude. Ajude-nos a deixar um rastro positivo, brilhante, para a honra e glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Posso cantar mais uma música? Vocês aguentam? Então tá bom. Mas vamos cantar juntos. Então eu sei que vocês já estão ensaiados e que vocês conhecem. Eu ouvi bastante essa música hoje aqui. Vamos nos colocar de pé, aqueles que podem, e nós vamos cantar então o Autor da Minha Fé. Vai começar com a bateria sozinho, não se assuste.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Podem assentar. Meus irmãos, muito obrigado por tanto carinho, obrigado pelo seu cuidado. Eu só não me sinto paparicado porque não sou artista, naquele sentido, né? Obrigado. Eu sei que esse amor é uma coisa esplêndida do Evangelho. Me sinto querido, me sinto amado. Isso é bom demais. Quem não gosta disso, né? Então, não se esqueçam de minha casa, de minha família. Por favor, orem por nós, orem pelos Aguarunas, por favor, lembrem dos Aguarunas. Aliás, eu vou para lá agora no começo de novembro e eu vou dormir 2 dias com eles lá no mato, na mata, junto com eles, né? Eu aprendi a amá-los e eles também têm que amar. Da outra vez fiquei 2 dias e quando eu saí estava todo mundo chorando. Eu não sei se era de alegria ou de tristeza.